nome é Regina Célia Fiorati. Eu sou docente no curso de terapia ocupacional da Faculdade de Medicina, né, de Ribeirão Preto, no Departamento de Ciências da Saúde. Eu tenho trabalhado na linha de pesquisa e ensino com populações em vulnerabilidade social, principalmente, né, determinantes sociais da saúde, e sou coordenadora do projeto Pontes, que é um projeto que vem ganhando assim, uma certa relevância, né, como projeto de extensão na cidade e até fora. O matriciamento ele se tornou muito importante para a gente quando a gente foi vendo, primeiro por uma pesquisa que eu orientei, foi uma pesquisa financiada pela FAPESP que eu orientei, que visava investigar, analisar o acesso da população em situação de rua aos serviços de atenção primária à saúde e como que eles percebiam o próprio nível de saúde, né? Nessa pesquisa a gente evidenciou todos os tipos de barreira ao acesso das pessoas em situação de rua. E as principais barreiras se devem a um imenso preconceito dos trabalhadores das unidades básicas de saúde e de outros serviços da atenção primária, como núcleos de saúde da família, né? Então, a gente foi identificando essas barreiras porque eles sofriam muitas, até situações e condutas de violência, né? Se não violência física, mas uma violência moral. Então, em algumas unidades básicas de saúde, eles eram impedidos de entrar, quando tinham segurança, essas coisas. Em outras, eles iam tentar fazer uma consulta, um agendamento de alguma coisa, e era exigido o endereço, né? E numa praça pública, um espaço sobre uma ponte não tem um endereço, né? Em outras circunstâncias, eles eram impedidos de entrar porque eles falavam que o médico só poderia atender se eles voltassem tomados banho, higienizados, coisas que também eles não têm acesso, nem sempre têm acesso a essas atividades de vida diária, né, como higienização, banho, alimentação. Não porque eles não saibam fazer, mas porque eles não têm o local para fazer. Costumam acessar a rodoviária, mas nem sempre isso é possível, depende de policiamento, também depende deles conseguirem adentrar o espaço da rodoviária. Então, a gente foi vendo a partir dessa pesquisa e a partir da atuação com o Projeto Pontes, a gente foi vendo todo tipo de barreira e vivenciando através da própria ação do Projeto Pontes. Então, num certo momento, antes da pandemia, nós conseguimos, numa parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, um agendamento, um processo de encaminhamento a partir das ações do Pontes, que se davam com o Doutor Móvel, que ainda era um veículo da Secretaria, né, de Saúde, que a gente utilizava um sistema de intranet, né, que a gente lá, eles faziam o atendimento e pelo vigia, tal, eles encaminhavam para a UBS Central. Mas eles tinham que acompanhar essa pessoa, porque senão, mesmo já combinado, o pessoal se negava a atender. Os médicos também se negavam a atender ou atendiam muito mal, o que fazia com que essa pessoa não voltasse. Então, sempre o acesso da pessoa, do serviço de saúde para pessoas em situação de rua, era sempre em situação de emergência. Tá? Quebrou uma perna, está quase morrendo, levou um tiro, então ele é levado para um serviço de urgência, mas ele não acessa o serviço de saúde para olhar a sua saúde, sabe? Para ver se está tudo bem. Às vezes eles até sabem que tem pressão alta, que são diabéticos, ou seja, que têm problemáticas crônicas que precisam de atendimento não especializados, mas a partir da atenção primária à saúde, e que eles não têm acesso.
né? Eles até sabem, mas não fazem e não procuram, e eles alegam isso, exatamente esses resultados a gente obteve na parte qualitativa, principalmente, onde os depoentes falaram, né, que eles não procuravam porque eles não queriam ser maltratados. Bom, face a isso e mais a própria vivência mesmo do PONS, que eles faziam encaminhamentos para o BDS Central e a gente presenciava esse maltratamento preconceituoso e etc., a gente começou a fazer uma discussão. Aí veio a pandemia, que complicou todo o meio de campo, mas quando agora retornamos, né, nós começamos a fazer, como aquela parceria com a Secretaria Municipal de Saúde mudou, né, porque está sendo pedido um convênio, né, então a gente começou a fazer ações de educação e saúde, mas não tinha mais essa condição de encaminhamento. A gente tinha para falar para a pessoa, olha, você pode procurar tal serviço, que local que você está, né, embora não tivesse o endereço, eles ficam em determinadas regiões da cidade. E tem uma UBS, um núcleo de saúde da família, que eles podem ser referenciados. Então a gente também evidenciava essa mesma problemática. E aí a gente começou a identificar essa necessidade da gente conversar. E a gente conseguiu fazer um certo acordo com a secretaria de que o Pontes e depois, posteriormente, o próprio consultório na rua, a equipe de consultório na rua, que a gente iria fazer, ficou aprovado da gente fazer matriciamento com algumas equipes de UBS que quisessem e que tivessem pessoas em situação de rua. Então a importância foi essa, foi começar. Aí a gente começou a ouvir essas equipes, então a gente fez algumas visitas para ouvir qual era a dificuldade que eles tinham. E a principal que eles falaram era medo. Eles tinham medo, eles não sabiam como agir, não sabiam como tratar as pessoas que tinham mais. E outros falavam claramente que tinham medo, não sabiam, né? Não sabia se a pessoa era violenta, eles não tinham noção. Então, a gente percebia que a ação do matriciamento era essencial para essas equipes, né? O principal ganho que se teria com o matriciamento seria realmente instrumentalizar essas equipes para entenderem mesmo quem é essa população em situação de rua, quem são essas pessoas, por que elas estão ali, o que acontece, quais são as políticas públicas que essa população tem direito. Nem isso se sabia. Então, assim, isso daí a gente tem, esse conhecimento precisa inicialmente ser disponibilizado para essas equipes. E posteriormente, esse matriciamento regular, né, após esse primeiro conhecimento inicial, eu acho que aí, sistematicamente, acho que esse matriciamento poderia ser através de reuniões de estudo de caso, entendendo, sabe, o que é um acolhimento, como acolher, qual que é a dinâmica dessa população. Eles são nômades, então onde eles estão, não estão, como que se dá essa dinâmica mesmo, até um entendimento antropológico dessa população. Acho que por aí. Olha, são muitas dinâmicas. Como essa população vive imensa iniquidade social, assim, as iniquidades são gritantes, né? O estado de saúde, através dos determinantes sociais da saúde, a gente analisa que, assim, o impacto na saúde dessas populações é imenso. Então, todos os tipos de problemas eles são apontados. E o matriciamento serviria para fazer exatamente essa instrumentalização para estar detectando, sabe, acolhendo, detectando, fazendo todo um processo de detectar os impactos na saúde dessa população e daí ser
ser para onde vai mandar, se precisa da secundária, sabe? Hoje a gente sabe que o maior número de tuberculose multidroga resistente é entre pessoas em situação de rua. Então, isso é o principal índice de morte por tuberculose. Então, isso é um dado já se sabe em Ribeirão Preto que isso está acontecendo. Então, essa é a primeira demanda, né? Essa é a primeira demanda que o consultório na rua vem fazendo, mas eles precisam ser encaminhados também para consultas mais estruturadas em determinados serviços mesmo, que estão estruturados, né? Então, pegar medicação, né, fazer... E outra coisa importantíssima são as doenças crônicas, que é muito forte, por exemplo, uma grande parte eles se alimentam muito mal, se alimentam do lixo ou se alimentam desequilibradamente, porque tem muitas ONGs que levam, então eles se alimentam muito ou muito pouco, ou de forma errada, ou pegam do lixo. Então, assim, eles sofrem além de processos de infecto-contagiosos, de doenças crônicas que precisam de um acompanhamento. Então, uma grande parte é diabético, tem pressão arterial alta, sabe? Tem uma série de problemas. Um outro problema muito grave é o problema da mulher em situação de rua. A mulher em situação de rua, a questão da saúde da mulher é muito importante, porque elas vivenciam um nível altíssimo de violência e de pobreza menstrual. Elas elas não tinham, pelo menos, eu não sei se agora está sendo disponibilizado a elas. A gente faz a distribuição de absorventes, o projeto Pontes faz, e a gente sabe que o consultório na rua também faz, mas a gente vem lutando para que os serviços de atenção primária, né, as UBSs, elas recebam essas mulheres para fazer o trabalho de saúde da mulher, fazer o acompanhamento ginecológico a que elas têm direito, sabe? Regular, e não só pré-natal, que também é um índice alto de mulheres que engravidam na rua, né? Porque são estupradas ou porque não têm acesso a mecanismos de anticoncepção, então, também. Então, essas mulheres precisam ser atendidas nas unidades básicas de saúde daquilo que tem direito, né? Eu acho que é por aí, mas... E saúde mental? Essa questão da saúde mental também é um problema gravíssimo, que não é só questão do uso problemático de drogas, tá? Existe esse... e que é necessário que, apesar, mas o uso primário. A gente fez né? Começamos a fazer na Vila Tibério, ali na UBS da Gonçalves Dias, né? Porque ali tem a região da Praça, Coração de Maria, tem o pessoal ali que sobe para ali, né? Que também fica meio ali pela Schmidt, também sobe, porque é perto, né? Tem uma proximidade. Então, a gente começou a ouvir uma boa aceitação, a gente fez 2 reuniões com eles. A primeira, nós levamos a pesquisa, resultados de pesquisa, para eles entenderem, né, quais eram as problemáticas de saúde dessa população. Também levamos as políticas públicas disponibilizadas para essa população.
Falamos bastante de intersetorialidade, da necessidade de se ter um vínculo com a assistência social, né? Principalmente com a assistência social. E a gente fez dois, que foi muito legal. Houve uma boa recepção da equipe, só que aí foi interrompido porque aí o pessoal da secretaria falou que para a gente poder continuar teria que ter um convênio oficial, institucionalizado. Aí nós começamos a conversar com o professor Amauri, porque ele coordena aqui um convênio que é da atenção básica, né, da Faculdade de Medicina e a secretaria. E ele falou que sim, que dava, mas aí depois a própria a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, aqui a CSEX da Faculdade de Medicina, apontou a possibilidade da gente fazer o convênio via Cultura e Extensão, porque o projeto da atenção básica é mais voltado para estágios, né? Estágios e assistência propriamente dita, embora a gente faça assistência como projeto, mas é cultura e extensão. Então, a gente foi pela cultura e extensão. Já temos uma minuta que a Secretaria de Saúde mandou, assim, já toda regulamentada, e ela está em processo, ela está perdida aí na USP, está seguindo o seu caminho até chegar no reitor para assinatura. E até então a gente está paralisado, dependendo desse convênio. Então, por enquanto, a gente continua fazendo ações, assim, por nossa conta, né? Assim, a gente sai na rua, faz distribuição de kit de higiene, de absorvente, de preservativos, faz infográficos, educação e saúde, faz alguns atendimentos através daquele unidade móvel da Cultura e Extensão. Então, a gente tem os médicos voluntários, então lá tem um consultório médico, né, dentro dessa carreta aí, a gente tem 4 médicos voluntários, né, um ginecologista, uma médica de família, um psiquiatra, não, 2 médicos de família, uma médica e um médico de família e um psiquiatra. Então a gente está, assim, estamos com ações super interessantes, mas ainda sem essa parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, que é o encaminhamento, né, o direito ao encaminhamento e o matriciamento, e começar a fazer o matriciamento com eles. Eu achei que tinha muito boa vontade da equipe, né? Tinha assim, né, nesse primeiro dia foi quando eu apresentei os resultados da pesquisa. Foi assim, eles depois disso eles puderam falar das dificuldades que eles têm, falar assim abertamente mesmo, olha, não sei como agir, né? Eu sei que eles vêm aqui uma vez, depois não vêm mais, a gente não sabe porquê, não sabe. Aí a gente foi falando, né, da parceria com o consultório na rua, da necessidade até de acompanhamento mesmo, porque eles esquecem, além dessa dificuldade, esse medo que eles têm, né, muitas vezes eles precisam ser pegos e levados, sabe? Então precisa ter um certo acompanhamento terapêutico com eles. Mas enfim, foi muito bem recebido e foi assim uma conversa legal, porque a equipe, principalmente os agentes e as agentes comunitárias, elas foram muito francas, muito abertas, uma conversa bem aberta, assim. Foi legal.